de Malaquias, versículo 2. O Senhor diz: eu sempre os amei, mas vocês perguntam: como é que nos amaste? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser: fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos exércitos responderá: eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez, e a terra deles será chamada de terra da maldade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus olhos e dirão: o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. Agora, do versículo 6 até o 14 é o texto que nós vamos basear, expondo algumas partes. Malaquias capítulo 1, verso 6. O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar, e ainda pergunta: em que te havemos profanado? Nisto de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Vocês oferecem em sacrifício um animal cego. Será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos exércitos: quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura, e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. Vocês dizem ainda: que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Amém. Meus irmãos, vamos orar ao Senhor agora um pouquinho, sentados como estamos mesmo. Oremos a Deus. Senhor, nós lemos Tua palavra, e só a leitura da Tua palavra é edificante, e sabemos que a Tua palavra nos consola, mas ela também nos exorta, e ela sempre nos edifica, e o Senhor corrige porque o Senhor nos ama, e o Senhor quer que nós possamos comparecer diante do Senhor de uma forma aceitável. Pedimos que o Teu Espírito planifique essa palavra, e em 30 minutos no máximo, possamos compreendê-la e, sobretudo, praticá-la, em nome de Jesus. Diga amém.
Meus irmãos, eu intitulei essa palavra de ofertas defeituosas, ofertas inaceitáveis. Pensando sobre a forma de adoração que nós prestamos a Deus. Porque assim, as nossas contribuições podem honrar a Deus, mas também pode desonrá-lo. Pode honrar e pode desonrá-lo. Nós precisamos discernir a quem estamos servindo. Precisamos discernir. Nós não estamos servindo um ídolo, estamos servindo o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Jesus disse para a mulher samaritana: o tempo chegou que nem aqui nem em Jerusalém se adorarão o Pai, porque o Pai é Espírito, e todos aqueles que o adorem devem adorá-lo em espírito e em verdade. Em verdade. Então, Deus é o objeto da nossa adoração. Deus é o alvo da nossa adoração. É a Ele que nós tributamos louvores. É a Ele que nós glorificamos com a nossa boca, com nossos louvores, mas também com a nossa vida, com o nosso comportamento, com a nossa obediência. Deus quer ser adorado não apenas aqui dentro da igreja, quer ser adorado lá no trânsito, lá no seu trabalho, lá na faculdade, lá na sua casa, lá no seu quarto. Deus quer ser adorado em toda parte, por meio do nosso comportamento e também por meio das nossas contribuições, das nossas ofertas. Nosso coração tem que estar sempre nele, não nas coisas que ele proporciona para nós, não na estrutura que ele permitiu ser criado para nós vivermos nesse mundo, porque isso não é o sentido da nossa vida. Nós existimos por causa dele, ele nos criou para ele mesmo, então nós vamos adorá-lo, vamos servi-lo, vamos glorificá-lo também com as nossas contribuições. Para vocês terem uma ideia, no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9, diz que honre ao Senhor com as primícias de toda a sua renda. Honrar ao Senhor com o melhor que nós pudermos fazer. Isso é como nós honramos a Deus. Um exemplo de desonrar a Deus é mostrado no mau exemplo de Ananias e Safira. No tempo em que a igreja estava crescendo de forma pujante, maravilhosa, num grande mover do Espírito Santo, as pessoas começaram a fazer doações, porque a igreja estava crescendo. E você pode ler depois, no livro de Atos capítulo 6, por exemplo, capítulo 5, e Barnabé, que era um dos principais, junto com os apóstolos, vendeu um campo que ele tinha e trouxe todo o resultado da venda para ajudar a obra. E aí teve um casal que quis fazer a mesma coisa, vendeu a casa deles e depois que recebeu o dinheiro disse: olha, isso daqui é muita coisa, vai ser muito, vamos fazer o seguinte, vamos dar essa quantidade aqui e aí vamos dizer para Pedro que foi isso que a gente vendeu e eu e você estamos tranquilos, ficamos com o restante. E a Bíblia diz que eles foram lá entregar o dinheiro e Pedro disse: ô Ananias, quem colocou isso no teu coração? Quem fez isso com você? Você pensa que está enganando a mim, rapaz? O Senhor viu o que você fez e por causa disso você vai morrer. A Bíblia diz que ele cai duro na hora, sentença de morte. E depois veio a mulher dele, veio confirmando a mesma coisa e morreu do mesmo jeito. Por quê? Porque eles estavam mentindo para Deus. Meus irmãos, essa é uma forma de contribuição que desonra a Deus. Deus não precisa de nada do que nós damos para a igreja. Não precisa de nada. Sabe por quê? Porque tudo é dele. Inclusive o ar que você respira. Você pertence a ele. Atrás de um caixão não segue um caminhão de mudança. Não trouxemos nada para esse mundo. Não levamos nada. É o que Paulo pergunta lá em 1 Timóteo capítulo 5. O que foi que trouxemos para o mundo? Alguém diz: nada. Ele diz: o que é que levamos? Alguém responde: nada. Então, o que Deus permite eu e você conseguirmos, vamos usar para a glória do nome dEle, para louvor do nome dEle. Sabe, meus irmãos, o que nós temos de mais precioso é Ele. Ele é o que nós temos de mais precioso. Louvado seja o santo nome dEle. Não tem nada mais precioso do que Ele. E, então, alegrar o coração dEle deve ser o alvo meu e o seu.
alegraram o coração dele. Jesus ficou alegre com uma mulher que deu 2 moedinhas de 5 centavos. Isso não é nada. Mas aquilo demandou sacrifício para ela, não para aqueles homens ricos que estavam doando do que sobrava. É isso, ninguém precisa ter fé para ofertar o que sobra. Mas quando você vai contribuir, aparentemente vai fazer falta, e aí você diz: e agora o que faço? E então você decide honrar o Senhor. Então você precisa ter fé. E sabe o que vai acontecer? Deus nunca vai ficar devendo 1 centavo para você, nem para mim. E ninguém consegue dar mais do que Deus. Ninguém consegue dar mais do que Ele. Nós temos que ter essa convicção. Então, Deus não recebe ofertas com tristeza. Você lembra do texto que todo mundo gosta de falar na hora da oferta? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. A Bíblia diz que Deus ama quem contribui com alegria. Mas ele diz assim: ninguém contribua com tristeza ou por necessidade. Ouviu o que ele disse? Ninguém contribua. Se você for sair daí com aquela cara amarrada, Deus fala assim: fica aí, rapaz, não vem aqui não, não vem não, porque Deus não recebe esse tipo de oferta, de vir para frente aqui amarrado, triste. Eu vou porque você está mandando, mulher. Mas isso é um absurdo. A palavra tristeza, no caso lá de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, é lup no grego. Lup quer dizer dor. Dor é aquele tipo de oferta que causa dor na pessoa. É aquele tipo de oferta que ela vê aquilo uma perda, um prejuízo, um absurdo fazer isso. Entregar para a igreja isso, que negócio é esse? Isso é oferta feita com tristeza. Deus não recebe isso. A outro tipo é aquela por necessidade. Ninguém contribua por necessidade. Necessidade significa por compulsão, forçado, obrigado. Deus não recebe esse tipo de contribuição. Tem até um vídeo na internet que você pode colocar lá, que é muito engraçado. Lá nos Estados Unidos, eles na hora do culto, numa igreja dos morenos, dos negão mesmo, na hora que vai fazer a oferta, meus irmãos, eles tocam as músicas bem alegres assim, e ele sai dançando assim, ó. Esse vai dançando, e ele vem para cá e dá uma piruleta, e joga para lá e tum, coloca o dinheiro. Depois vem de novo, e todo mundo dançando, e vai para lá e tum, porque eles entenderam que é assim que tem que ofertar, com alegria, com entusiasmo, não é? Eu fiquei feliz que quando o irmão Dinho disse: traga suas ofertas, choveu de gente aqui. Eu falei: oh glória, que bom. Então a oportunidade que a gente tem, sabe, quando você vai contribuir, quando você vai para o culto, na verdade, já pensa na oferta, né? Eu e o pastor Milton, a gente é do tempo antigo, apesar que ele é mais moderno do que eu, faz no Pix, no QR Code, mas eu gosto de pegar no dinheiro de espécie, dinheiro, até acabar, um dia vai acabar, você sabe, né? Mas nós, os mais antigos, gostamos de contribuir com o dinheiro vivo. Até a mãe estava treinando o filho para fazer isso, e disse: filho, eu vou te dar 2 moedas de R$1. Uma você vai dar de oferta no culto, e a outra, quando você voltar para casa, é o sorvete que você vai comprar. O sorvete, tá? Aí o menino: tá certo, mãe. Aí foi para o culto, irmãos, ó, com a moedinha dentro do bolso, assim, só mexendo assim o dedinho dela, né? Aí teve uma hora que ele puxou e uma moeda saiu e pum, caiu dentro do bueiro. Aí ele falou assim: puxa logo da oferta. O menino falou: caiu logo da oferta. Puxa vida. Porque isso aí fala da natureza humana. Primeiro eu. Não, primeiro o reino de Deus. Mas ele não sabe disso ainda não, né? Bem, mas voltando agora para o texto sagrado, para a palavra do Senhor, o que nós percebemos aqui é que Deus usa o profeta Malaquias para chamar a atenção do povo, para chamar a atenção dos sacerdotes, porque eles estavam fazendo as coisas de qualquer jeito, como se fosse para um ídolo. E Deus então levanta o profeta e diz: o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Esse animal que vocês trazem para sacrificar, porque naquele tempo a forma de contribuição era dessa forma, através dos animais, das ovelhas, do gado, que eram oferecidas no templo. E
eles estavam fazendo as coisas tudo de qualquer jeito. E aí eu pensei, e eu quero compartilhar com vocês essa palavra em duas partes. A primeira, as contribuições que são inaceitáveis. Como elas são citadas aqui pelo próprio Deus. E segundo, as contribuições perfeitas, aquelas que Deus deseja receber de nós. Tá certo? Então tá. Primeiro, meus irmãos, ofertas, dízimos devem ser feitos com a motivação correta. Qual é a motivação correta? Gratidão, reconhecimento, gratidão, aquilo que Deus concedeu para nós. A Bíblia fala no Salmo 128, que para mim é meu salmo predileto. O Salmo 128, a impressão, ele não tem autoria desse salmo, mas a impressão que alguém escreveu esse salmo observando a vida de outra pessoa. É como se ele falasse: vejam o homem que teme ao Senhor, veja como eles são abençoados. O homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, vocês precisam olhar, preste atenção. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Então ele começa a fazer uma descrição de 6 coisas boas que todo mundo deseja nessa vida, desde quando nasce até morrer. Ele cita lá no Salmo 128. Mas sabe, tudo aquilo que acontece de bom na vida daquele homem é porque ele teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, porque ele ama ao Senhor, porque ele demonstra o seu amor por meio do seu estilo de vida. Porque andar aqui está falando da forma de viver, baseada na lei de Deus, na vontade de Deus. Ele incorpora a lei de Deus para fazer parte da sua maneira de pensar, da sua maneira de falar, da sua maneira de agir. Aí Deus fica muito feliz com ele, aí Deus fica contente, porque a Bíblia diz no Salmo 37, versículo 4, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Olha que coisa linda, é como se Ele olhasse a tua adoração e diz: puxa, eu vou fazer essa obra que Ele tanto deseja, e de repente você fala: você viu isso que aconteceu? Porque Deus olhou o teu coração. Então quando eu e você diferenciamos, quando eu e você adoramos o nosso Deus com o nosso comportamento, Ele está vendo isso daí, e Ele vai ter volta, e sabe qual que é a primeira volta? É uma sensação de alegria, é uma sensação de prazer, de estar fazendo a coisa certa. É como se Deus falasse: estou feliz com você, eu estou muito contente com você. Vem uma onda dentro de você assim, de satisfação, de alegria, que você quer pular, você quer glorificar. É Deus falando: eu estou contente com você, filho. Então, meus irmãos, o nosso propósito é agradar ao Senhor em tudo que nós fizermos, sabia? Em tudo que nós fizermos. Spurgeon disse assim: eu não escuto um homem que não trata bem sua esposa. Olha que lindo, porque a Bíblia diz para você tratar bem sua esposa. Ela está na Bíblia isso daí. É só um exemplo. Você pode agradar a Deus começando em tratar bem sua esposa, começando em honrar os seus pais. A Bíblia fala para honrar os pais. Isso tudo são mandamentos da palavra. Então Deus se sente honrado, Deus se sente adorado quando nós cumprimos sua vontade. Meus irmãos, então ofertas, dízimos devem ser feitos com a motivação correta. Gratidão, amor por sua obra, uma forma de honrar ao Senhor. É isso. Sabe, não são aceitas pelo Senhor aquelas que não têm a motivação correta. São rejeitadas por Deus. Como eu disse para vocês, né, Jesus está de frente do gasofilácio. Ele está olhando ali. Pode amassar o dinheiro que você quiser, esconder tudo assim. Ele está vendo, não adianta, não tem como. Certo? Então, por quê? Porque ele só vai aceitar a sua contribuição se for motivada pela coisa certa. E aqui, no texto que nós lemos, aparecem 3 tipos de ofertas, 3 tipos de más ofertas e más contribuições, daquelas que Deus não aceitam. Então, no versículo 13, se você quiser acompanhar, o texto diz assim: e vocês dizem ainda, que canseira. É como se Deus falasse assim, eles torcem até o nariz. Quando chega na hora da oferta, eu vejo eles torcendo o nariz. Essa parte do culto é que eu não gosto. Esse cara está falando de novo disso. Eles torcem o nariz.
Olha, está vendo aí? Tinha um irmão que gostava de torcer o nariz na hora que estava terminando o culto. Ó, o culto acabava 9 horas, mas se passasse 1 minuto ele ficava assim. Aí deu um derrame na cara dele e ficou o tempo todo assim. Aí ficou um mês saindo da igreja. Ele foi e disse: ai, irmão, agora eu vou ver. Você está aqui para agradar quem? Nós estamos aqui para agradar o Senhor. O Senhor está aqui. Amém? Louvado seja o nome dele. Então é isso. Meus irmãos, às vezes Deus precisa dar uma disciplinada. E Ele faz isso. Ele faz por amor. Então vamos pensar sobre isso. Ele está falando aqui, ó, você torce o nariz. Para isso, diz o Senhor dos Exércitos, oferece animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor dos Exércitos. Aí a primeira delas é o roubado, animal roubado. Aí eu fiquei pensando, que tipo de oferta pode ser uma oferta roubada? É aquilo que não corresponde com o que Deus determina na sua palavra. Sabe? Irmãos, o dízimo é uma contribuição que foi fixada por Deus. A oferta é uma contribuição que você fixa. Agora o dízimo não tem como. Dízimo significa 10ª parte. 10ª parte de toda a renda. Sabe? Se você ganha R$2.000, a 10ª parte é 200. Mas se você ganha 20 mil, a 10ª parte é 2.000. Então, é isso. Cada pessoa contribui na mesma proporção. Na mesma proporção. Essa é uma contribuição proporcional. E quem determina isso é Deus. Não é o pastor que determina o valor. Agora, as ofertas, aí não. As ofertas é você que decide. Mas os dízimos são contribuições fixadas por Deus. Então, quando você contribui aquilo que não corresponde, se você ler, Jesus fala lá em Mateus 23, diz, sabe, os fariseus, os escribas, eles dão o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, eles dão o dízimo certinho. E diz, vocês têm que superar eles, vocês têm que ir além deles, eles são legalistas. Irmãos, entenda uma coisa, o dízimo é o piso das nossas contribuições, não é o teto, é o piso. É a partir do dízimo que você passa a contribuir. Lembra que eu disse para vocês domingo passado? 1 ano passando uma vida financeira ruim, mesmo sendo crente, por causa do desconhecimento, da falta de conhecimento. Mas depois disso, as coisas mudaram. Deus me deu uma chance e eu agarrei. Amém? Diga, a oportunidade só tem cabelo na testa. Não tem cabelo na nuca. Se passar, você não pega ela. A oportunidade só tem cabelo na testa. Então Deus sempre dá oportunidades para nós. Agarra a oportunidade e siga fiel ao Senhor. Você vai ver como as coisas vão mudar. Então, o primeiro é o roubado. Eu vou citar outro exemplo aqui, ó. Quando Maria quebrou o vaso de alabastro é uma pedra. Quebrou o vaso que era feito daquela pedra, e dentro do vaso tinha um perfume de nardo puro, ou seja, não era um nardo misturado, era puro. Então ele tinha muito valor, mas muito valor. Ela estava guardando aquilo para o dia da noite de núpcia, quando se casasse. Mas ela disse, não, eu vou oferecer isso para Jesus. E Jesus disse, sabe, ela preparou eu para a sepultura. Ela pensou em mim. Eu achei tão interessante isso, porque é como se Jesus falasse, sabe, muita gente nunca pensa em mim, mas ela pensou em mim. Então, não toque nela. Então, uma parte do que a gente faz é para Ele. Ele tem sentimentos. Vamos pensar nisso. E aí, sabe o que acontece? O Judas, carioca, olhou e disse, puxa, que desperdício. Isso aí vale mais do que 300 denários. É muito dinheiro. Nós poderíamos dar isso daí, vender e dar para os pobres. Olha uma oferta roubada. Sabe o que é oferta roubada? Judas está dizendo, vamos dar o dinheiro dela para os pobres. O meu não, o dela. Vamos vender e dar o dinheiro que é dela para os pobres. Esse é um tipo de oferta roubada, daquilo que não corresponde a esforço nenhum da parte da pessoa. Sabe?
Então, vamos pensar sobre isso. A segunda é uma oferta defeituosa, que a Escritura chama de desprezível. Está no versículo 8 e no versículo 13. Animais coxos e doentes. Coxos e doentes. Aqui está falando de coisas sem valor, que não demanda esforço, coisa ruim, como arroz de terceira. Irmãos, nós vamos fazer algumas cestas para doar. Aí a pessoa vai e compra um arroz de terceira. Tem até uns bichinhos andando assim no meio. Por que você não compra esse arroz para você comer? Agora você vai comprar essa porcaria para dar para os outros? Então, vamos fazer aqui doações de coisas para levantar recursos. Aí o cara traz um chinelo que está soltando aquele negócio. O chinelo não dá para usar. Um ventilador que falta uma hélice. Só tem duas. Não, isso é lixo. Vamos trazer coisas boas. Esse é o tipo de oferta daquilo que ninguém quer aceitar. Um animal cego, um animal leproso, um animal sarnento, um animal que foi atacado por bicho, está doente, está canceroso, está com o negócio pendurado. Vai levar isso para Deus. Então ele está falando animais inaceitáveis. Porque naquele tempo as ofertas tinham que ser feitas com animais puros, com animais limpos, com animais bons. Então, essa é o terceiro tipo de oferta que Deus não aceita. Aquilo que não demanda esforço nenhum, aquilo que não representa nada, que é sem valor. O terceiro tipo está no versículo 7, versículo 8, que é chamado de animal cego. Então, animal cego é uma oferta sem alvo, sem propósito, que não cumpre o propósito pelo qual foi criado. Então, aqui são aquelas ofertas e contribuições feitas de qualquer jeito, com desdém. Sabe, você não faz aquilo para adorar a Deus, faz aquilo só para cumprir tabela. Então, meus irmãos, diferente dessas ofertas que Deus nomeia aqui, de animal cego, animal dilacerado, animal roubado, animal doente, coxo, existem as ofertas perfeitas, aquelas que Deus espera receber de mim e de você. Mas o negócio é sério. Veja o versículo 14. Diz assim: maldito seja o enganador. Começa com uma frase muito forte. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Lembra que eu disse no início? Deus nunca vai pedir de mim e de você aquilo que a gente não tem, aquilo que Ele não deu a você. Mas aqui Ele está dizendo: é amaldiçoado aquele que tem o bom, promete oferecer o bom, mas no final oferece o ruim. Deus está observando tudo isso daí. Então, a sentença sobre o infiel é assustadora. Maldito seja o enganador. Tem um texto em Provérbios, capítulo 26, versículo 2, que diz: maldição sem causa não se cumpre, mas maldição com causa se cumpre. E aqui é uma sentença dita pelo próprio Deus. Meus irmãos, quando Adão ensinou para os seus filhos como tinha que fazer, Adão ensinou Abel e ensinou Caim. Então eles foram oferecer um sacrifício para Deus. A Bíblia diz que Abel pega as primícias do seu rebanho, o melhor animal, para oferecer a Deus. Mas Caim pega no fim de uns tempos, quando não tinha mais jeito de fugir, ele pega qualquer coisa e oferece para Deus. E aí o Senhor Deus recebe a oferta de Abel, mas não recebe a oferta de Caim. Então Caim fica com aquela cara. Aí Deus disse: não é certo que se você fizesse da forma certa, seria aceito? Mas você fez da forma errada, filho. Então não vai ser aceito. Então, meus irmãos, esse é um negócio importante, muito importante. Tentar enganar a Deus nas ofertas e nos dízimos deve atrair algum tipo de juízo e não de bênção. E não de bênção. Malaquias capítulo 3, versículo 10, o Senhor Deus fala sobre os dízimos. Até a forma como Deus usa aqui para ensinar é bem interessante, né? É a forma de perguntas e respostas. Perguntas e respostas. As pessoas faziam de conta que não estavam entendendo. Então Deus dizia claramente: é por causa disso. Deus quer
só daquilo que nos deu. O texto diz: tendo um animal sadio, promete e oferece um defeituoso. Abel foi aceito porque ofereceu o melhor do seu rebanho. Então, é sempre assim, meus irmãos. Eu e você devemos participar do momento do culto, e não somente do momento do culto, mas durante o tempo do nosso trabalho, da nossa contribuição em apoiar o reino de Deus, apoiar a obra do Senhor. Sabe, um dia vai haver um julgamento. Deus vai julgar a qualidade das nossas obras. E aí vai ser colocado eu e você diante dele, e aquilo que a gente fez na sua obra. A partir do momento que você foi esclarecido, que você foi ensinado, foi orientado, vai valer desse momento para frente, certo? E aí nós vamos ser julgados pelo Senhor. É um por um, não tem para onde você fugir. E a qualidade das suas obras vão ser testadas. Isso está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 até o 15. Paulo diz assim: eu, como prudente construtor, lancei o alicerce, mas cada um veja como constrói sobre o alicerce. Ele diz: o alicerce é Jesus. Então, a base da nossa salvação é Cristo. Em Cristo nós estamos salvos. Mas Paulo diz assim: depois da salvação, você precisa construir a sua vida espiritual sobre ele, tijolo por tijolo. E ele diz: mas cada um veja como constrói. Se você for construir sobre esse fundamento e colocar palha, madeira, feno, provada será a obra de cada um. O próprio fogo provará. Mas se você construir com pedras preciosas, com ouro e com prata, vai ser provado. Mas esses materiais resistem ao fogo. O fogo representa o julgamento, o juízo. E a Escritura diz que cada um vai receber de acordo com o julgamento que for feito. Então, nós temos a oportunidade de fazer alguma coisa com os recursos que nós temos enquanto estamos aqui. Porque depois que nós partirmos, aí é cada um para si, Deus para todos. Porque a Escritura diz: está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Nós não vamos ser condenados, não vamos perder a salvação, mas está arriscado nós não termos galardão nenhum, nenhuma recompensa. E o Senhor quer recompensar eu e você. Então, vamos fazer o melhor que pudermos. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus ama quem contribui com alegria. Sabe o que quer dizer ama? Deus se sente adorado. Deus se sente glorificado quando nós fazemos isso com alegria. Tá certo? Então, fica essa palavra para o teu coração. O mais importante que você faz aqui é entender que você está adorando um Deus que é inteligente, que é sábio, e vê todas as coisas em espírito e em verdade. E a sua contribuição é uma forma de adoração. Então, Deus não vai pedir a você daquilo que nunca deu. Até eu vou ler com vocês aqui um texto que eu tinha esquecido, mas agora eu me lembrei. Levítico 22, versículo 21 e 22. Aqui está a lei que foi dada para Israel em relação às ofertas. Diz assim: quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto ou como oferta voluntária do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não poderá haver defeito nenhum. Olha a lei. O cego, o aleijado, mutilado, ulceroso, sarnoso ou cheio de feridas na pele, vocês não devem oferecer ao Senhor. E deles não devem apresentar como oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Então, a lei estava aqui, ó. A lei já estava determinando como deveria ser isso. Por isso, meus irmãos, eles estavam sendo repreendidos por Deus, porque estavam desobedecendo a lei do Senhor. Então, que Deus possa te abençoar, te ajudar. Como eu disse para os irmãos, o dízimo é uma contribuição que foi fixada por Deus, praticada lá no Jardim do Éden. O primeiro dizimista foi Abraão. O primeiro dizimista bíblico foi o pai da fé, Abraão. Depois, o segundo que tem registro foi o seu filho, o seu neto, Jacó. E isso muitos anos antes da lei. Muitos anos antes da lei. Pelo menos uns 500 anos, não vou dizer aqui com precisão. Moisés vem com a lei, aí vem
trazendo mais detalhes e informações sobre isso. E depois, no Novo Testamento, o Novo Testamento, meus irmãos, é para a gente superar a lei, tá certo? Que Deus possa abençoar você e lembre-se que as suas contribuições é uma forma de adorar a Deus, tá certo? E quem precisa ver ela não é o pastor nem o tesoureiro, mas é o Senhor dos Exércitos. E se você fizer como deve ser feita, Ele vai enviar uma sensação de contentamento, de prazer para o teu coração, certo? Lembre-se, o dízimo não é o teto, é o piso. Quem contribui só com o dízimo não está fazendo nada, só está cumprindo o seu dever. Mas quem contribui além do dízimo, aí sim você está começando a mexer com Deus. E ninguém dá mais do que Deus. E Deus a ninguém fica devendo coisa alguma. Feche teus olhos, pense em Jesus e eu vou orar por você. Senhor Deus e Pai, esse é o segundo domingo que nós estamos pensando sobre o tema semear e colher. Não existe como receber uma semeadura diferente. Tudo vai depender da semeadura. Nós podemos escolher as sementes que vamos plantar, mas não tem como escolher a colheita. A colheita vai ser feita com base no que semearmos. Se nós semearmos fidelidade, obediência, gratidão, amor, o Senhor vai fazer com que a nossa colheita seja maravilhosa. E nós vamos ter mais do que precisamos, para que a gente possa também auxiliar os necessitados e apoiar a obra missionária. Assim, ó Deus, eu oro por cada pessoa que está aqui hoje, cada irmão e cada irmã, que possa, a partir de hoje, ser esclarecida a respeito da sua contribuição e não comparecer diante do Senhor de mãos vazias, mas fazer aquilo que a Tua Palavra ensina. E a Tua Palavra nos ensina a honrar o Senhor com as primícias da nossa renda. Em nome de Jesus, diga amém. E as palmas bem forte para Jesus.